Foi? Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Estão vendo a imagem? Sim, senhor. Perfeito. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, se você estiver vendo a aula gravada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Semana que vem nós não vamos ter aula por causa do recessinho do carnaval. Espero que a gente faça alguma coisa produtiva, né, nesse momento aí do carnaval, né? Muitas congregações têm retiros, né? Enfim, algumas pessoas ficam mais reclusas, passam um tempo com a família, aproveitam para descansar, né? Para aguentar o tranco aí do ano, né? Então, que a gente possa, de certa forma, aproveitar de alguma maneira a fim de se aproximar um pouco mais de Deus, talvez descansar um pouco, meditar, né, no Senhor, enfim, tá? Então, próxima semana nós não teremos nosso encontro, mas a gente está exatamente na metade do curso, né? Então, a gente está indo aqui para a aula número 3, a aula 2 ficou quebrada ali em parte 1 e parte 2, porque era uma aula mais extensa, então o curso não terá 6 aulas cravadas, né? Ou seja, serão 6 aulas, mais sete encontros, digamos assim, porque uma aula ficou dividida em 2 partes, por causa do tamanho. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver exatamente isso, a ação de Deus na história de Israel. Então, a gente viu um pouco sobre quem Deus é, um pouco sobre se é possível estudar Deus, se sim, até que ponto, né? O Deus que ele se mostra, que se apresenta, que se relaciona, que intervém na história. A gente viu um pouco também sobre os atributos desse Deus, que Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus justo, é um Deus fiel. Vimos algumas imagens que falam sobre esse Deus, como Deus é uma rocha, Deus é meu pastor, Deus é refúgio, né? A gente viu também alguns nomes de Deus, né? Nós, enquanto humanos, atribuímos ao Senhor. El Elyon, né? Eu não coloquei na aula, mas eu mencionei o Deus Altíssimo, né? El Shaddai, Adonai, Yahvé, Elohim, Então, vimos isso também. E agora a gente vai caminhar um pouquinho mais para ver como que... Então, a gente vai tentando concretizar um pouco desse Deus. Como é que esse Deus, que tem esses atributos, que se apresenta dessa forma, que tem essas características, que tem que a gente usa esse tipo de linguagem para falar com ele e para falar dele, como é que esse Deus entra na história. Então, a gente vai ver isso em 2 pedaços, a primeira aula, que é essa aula 3, e o outro pedaço na encarnação com Cristo. Então, a gente vai ver que essa aula ela vai direcionando para o Evangelho, para Jesus. Então, a ideia é que Deus ele vai agir por meio da sua aliança, né? O que a gente vai chamar de Brit, né? Que é uma aliança, é um pacto, que isso acontecia no mundo antigo, e o Deus que a gente serve não é um Deus diferente que vem de outro planeta e que faz tudo de maneira deslocada da história. Ele entra na história, ele atua e trabalha com aquilo que está na história. Não é isso que o apóstolo Paulo diz de Jesus, lá em Gálatas, que Jesus, né, no tempo oportuno, veio nascido de mulher debaixo da lei. Ou seja, quando Jesus entra na história, ele se sujeita àquilo que está acontecendo na história. Ele não vem como um alienígena e diz, não, lá de onde eu vim não é assim. Não. Ele entra e ele passa por dentro da história como mais um dos componentes da história. Não está separado, ele está dentro. E aí, antes de chegar em Cristo, a gente encontra, por exemplo, Deus entrando em contato com o povo através de uma aliança, né? Começa ali com Abraão, depois ele vai para a lei, que vai ser com o grande Moisés, o pacto sinaítico, o pacto do Sinai. Os profetas, então a gente vai ter uma ação profética no Antigo Testamento, que é uma ação de Deus. Então, Deus fala por meio da boca dos profetas, Coamar Adonai, assim diz o Senhor. Então, os profetas abrem a boca e eles falam em nome de Deus, né? Então, Deus, ele age não excluindo a subjetividade do profeta. Então, o profeta não deixa de ser como alguns acreditam, né? O Espírito Santo me possuiu, eu não me lembro de nada do que aconteceu e o Espírito Santo falou um monte de coisas pela minha boca e eu não sei de nada.
não parece que é assim que funciona nem com o profetismo do Antigo Testamento, nem com o profetismo do Novo Testamento, o segundo pacto. A gente vai ter essa ideia do profeta ser a boca física e audível do Senhor, aquele que inspira o profeta e fala através e apesar do profeta. E também, no final, uma esperança, porque o Antigo Testamento, na Tanar, né, da organização como os judeus organizam, acaba em Segunda de Crônicas, o povo voltando do exílio e tal. E se a gente pega ali, por exemplo, os textos como Ageu, que são o que a gente chama de literatura do Segundo Templo, Ageu que vai dizer, olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, fazendo referência ao templo de que eles estavam reconstruindo e que seria reformado no futuro por Herodes e tal. Então, esse tipo de profeta, de profeta e de contexto de fala, aponta para alguma coisa lá na frente. O final de Isaías vai dizer isso, ó, vocês vão para o exílio, mas Deus vai restaurar tudo, a coisa vai ser restabelecida, vocês vão voltar e Deus vai trazer o Messias, né? Isaías capítulo 40 em diante, né? Deus vai intervir na história. Então, uma esperança também, tá bom? Então vamos para frente. Retomando as aulas, eu acho que eu já falei isso, Deus se revela, Deus se dá a conhecer por nomes e por imagens, Deus entra em relação com o seu povo, e agora a gente vai ver como é que essa relação se desenvolve na história, como é que essa relação se materializa, tá? Então, primeiro, Deus age na história, no Antigo Testamento, Deus não é distante. E, pessoal, eu estou usando essa nomenclatura no Antigo Testamento, falei outras vezes, porque a gente está dentro de um ambiente eclesiástico cristão, tá? Se você for para um ambiente mais acadêmico, assim, o ideal é que você não use o Antigo Testamento. Você pode usar Primeiro Testamento, ou na Bíblia hebraica, para ser um pouco mais assertivo, né? Porque daí, é antigo, então não presta. Então, infelizmente, no ambiente acadêmico, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado na maneira como a gente vai falar, porque, não, então quer dizer que a Bíblia dos judeus é antiga, não presta, né? Então não é isso que a gente está querendo propor, né? Então, a ideia é ter respeito aí com todo mundo, né? Mas como a gente está num ambiente eclesiástico, então a gente vai tratar dessa maneira. Então, no Antigo Testamento, Deus não é distante. E nem no Novo. Nem no Novo piorou, porque no Novo é um negócio extraordinário. Primeiro, o próprio Deus vem pisar na terra e anda com os homens, e depois o próprio Deus entra dentro dos homens através do seu Santo Espírito. Daí é que não tem desculpa mesmo. Daí não tem essa conversa de dizer, não, Deus está longe. Aí piorou. No Antigo Testamento ainda tinha uma distância, né? Porque por uma questão de plano de Deus na história. Mas ainda assim não quer dizer que Deus estava distante. Deus, veja a organização do tabernáculo, veja a organização do acampamento, né? Deus no centro, ali na tenda. O texto vai dizer que Josué ficava de fora da tenda enquanto Moisés conversava com o Senhor, e o texto vai dizer que Moisés conversava com Deus como um amigo. Veja o texto de Agar. Tu és o Deus que me vê. Eu estou no deserto. Eu estou distante. Eu estou escondida porque o pau quebrou com a minha dona, com a minha ama, com a minha senhora. Ela me chutou embora porque ela que teve a ideia de eu ter um filho com o marido dela e agora ela me chutou com ciúme. E aí, Deus me vê. É a primeira, olha que coisa extraordinária. A primeira teofania da Bíblia. É a primeira vez que Deus aparece para alguém. Lá, a expressão lá, o Malach Yahvé, né? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O próprio Deus aparece para Agar. Tu és o Deus que me vê. Então, não é um Deus distante, é um Deus que está perto. E daí, em Gênesis capítulo 12, é aquele texto clássico. Por que Deus não é distante? Porque ele chama pessoas. Então, a gente vai ver Deus chamando Abrão, dizendo, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e atravessa para o lado de cá, que a gente vai ter uma conversa, Abrão. A gente vai ter uma aliança. Eu vou fazer de você uma grande nação. E aí é interessante porque veja, só vou dar uma parada aqui, mas veja, se você percebe bem, como diz o
bom teólogo, repare no detalhe, né? Então, veja comigo no replay, como é que Josué, capítulo 24, vai dizer isso? Que os nossos antepassados, Josué vai confessar isso. Sabe aquele texto bem bonito, diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não sei o que vocês vão fazer, eu sei que eu e a minha casa a gente vai servir a Deus, né? Escolha o que vocês vão fazer, perto de entrar lá, né, em Canaã, se estabelecer em Canaã, né? E lá ele vai dizer, os nossos antepassados, eles estavam do outro lado do rio e eles eram idólatras. Ou seja, o pai do Abraão, que é o futuro do verbo ter, é o terá, né? É o terá, né? Esse cara aí, né? Então, o terá certamente era um idólatra. O outro pai do terá, certamente um idólatra, que a gente encontra essa genealogia no finalzinho de Gênesis 11. Fulano teve fulano, que teve fulano, que teve fulano, que teve Abrão. E daí, pulo 12, já começa dizendo, Abraão, tal, Deus disse, Abraão, tal. Então, Deus entra no meio de um povo idólatra. Não sou eu que estou falando. O Josué disse, os nossos antepassados eram idólatras do outro lado do rio. E Deus entra no meio desse povo e diz, você, eu quero comigo, eu vou fazer de você uma grande nação. E a partir dessa relação, ele entra na história. E isso acontece comigo e com você também. Só que é através de Jesus. Meus irmãos, eu não sei, assim, às vezes a gente. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada. Eu não sou muito velho na fé. Eu sou uma pessoa nova na fé. Tem 8 anos que eu decidi seguir Jesus. E. Ah, eu sei do que Jesus me tirou. Da onde ele me tirou. Eu sei o que eu fazia. Eu sei as coisas que eu cometi e das quais eu me envergonho. Eu falo para todo mundo. Ah, você já fez isso? Fiz. Você né, já usou uns negócios assim? Já usei, né? Eu já tomou umas biritas, rapaz, né? Espero que os meus amigos tenham apagado os vídeos, mas tinham vídeos de eu caído no meio da rua, né? De ter usado droga, de ter tomado umas cachaças, de ter não sei o quê. Coisas que meu pai nunca soube e se envergonha porque eu vim contar isso para ele depois de convertido. Eu falei, ó, pai, rapaz, senta aqui para te contar um pouco do como foi o trailer, né, do filme, né? Graças a Deus mudou o diretor de última hora e ele resolveu o filme porque estava um negócio caótico. Uma vida promíscua, sim, complicado. E o mesmo Deus que chamou Abraão lá, me chamou. E chamou você também. Então ele entra na história. Ele é um Deus que se importa comigo e com você e ele vem nos buscar. Ele dá o primeiro passo. Né? Não que tenhamos feito alguma coisa para merecer, mas ele fez primeiro. Romanos capítulo 5, verso 8. A gente vai ver isso primeiro de João. A gente ama porque ele nos amou. É de tabela, né? Então a gente recebe o amor e ama. Se a gente não recebe da fonte, a gente não ama ninguém. Enfim, então, Deus chama pessoas, Deus se relaciona com as pessoas. Lá e aqui. Todo dia. Agora, neste momento, Deus está chamando outras pessoas e tocando outras pessoas através da sua palavra, através dos seus pregadores e pregadoras, das pessoas que estão aí dispostos a anular a sua vida para segui-lo, né? Que são os profetas e as profetas, aqueles que são voz de Deus e que anunciam o evangelho de Jesus Cristo. Então, essas pessoas proporcionam a outros, como fizeram comigo há 8 anos atrás, esse encontro do Deus que se relaciona, do Deus que me vê, do Deus que te vê. Não somente isso, vamos voltar para o slide aqui. Não somente isso, mas Deus também, ele não só chama pessoas, mas ele forma um povo. E daí é interessante a gente observar, então se alguém puder nos acompanhar na leitura, eu vou ler aqui os textos, mas no próximo já vou adiantar aqui também, se alguém quiser nos ajudar na leitura, depois se alguém quiser abrir o texto e ler,
Então, ó, eu vou abrir aqui no Êxodo 6, olha lá, Êxodo capítulo 6, verso 6. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho impostos pelos egípcios. Isso vai acontecer aqui, ou seja, eu vou livrar vocês. E lá no mesmo Êxodo, já no capítulo 19 agora, uma vez que o povo já foi liberto, olha o que o Deus diz, né? O Senhor fala, Êxodo 19:4, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora, isso aqui é interessante. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas Deus, ele oferece a aliança depois de ter livrado o povo. Isso não é bem assim. Eu não sei se você já prestou atenção, mas não é. Moisés, lá no Êxodo, chama os israelitas, faz uma reunião com eles lá no Egito e diz o seguinte, ó, se vocês quiserem sair, tem que ser povo de Deus. Vocês vão aceitar a aliança? Senão ele não vai nem tirar vocês daqui. Por muito tempo eu pensei assim. E não é assim. Deus livra o povo. Tira do Egito. E depois pergunta, vocês querem fazer um pacto comigo? Vocês querem ser o meu povo? Ele disse, e é interessante esse texto, apesar da terra toda ser minha, vocês serão para mim como algo especial, algo de valor, algo além do normal. Vocês querem? Isso é graça. Isso é graça. É o Deus que em Cristo também acontece isso conosco. A gente, antes de Cristo, não no sentido cronológico, no sentido antes da conversão, antes de conhecer o Evangelho de Jesus, Deus já nos abençoava. É o que os teólogos chamam de graça comum. É aquela graça que atinge a tudo e a todos. Tem gente muito boa, tem gente que é cristã, gente honesta, do bem, que é abençoado. E tem gente ruim, inimigo de Deus, que também é abençoado. Porque Deus abençoa a todos. Ele não vai fazer a chuva cair na safra, na plantação, só do cara que é gente boa, que é cristão, e metade da cidade fica, né, sem chuva, porque a outra safra é do pessoal que é ímpio. Não, a chuva cai sobre os justos e os injustos. Então Deus já nos abençoa. E aí mas ele vai dizer, você quer ter uma relação para além disso, você quer continuar, você quer ter uma intimidade comigo, você quer ser meu filho, você quer ter seus pecados perdoados, você quer me ter como o salmista vai dizer, que é um negócio extremamente interessante, você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Você quer descansar à sombra do Onipotente, você quer conhecer a minha casa, você quer receber o meu novo coração que eu quero te dar, você quer receber do meu espírito. Então, esse convite é graça, que isso está lá no Antigo Testamento, porque Deus, ele age na história. Deus também, ele intervém na história. Então, Deus, ele, né, então, conforme aqui o terceiro tópico, ele intervém na história, Êxodo capítulo 14, Josué capítulo 24. Então, Deus, ele vai entrar na história. Ele vai agir mesmo. Então, a gente vai ver, por exemplo, veja a história de Esther, que curiosamente não tem o nome de Deus no livro. Mas a ideia é o que virou, né? O que fez a coisa mudar?
Quem tapou a boca dos leões? Ou eram os leões veganos, né? Hoje, de repente, né? De repente era um leão vegano, né? Um leão que não, que ele era um leão não binário, né? Ele estava se sentindo um gato, né? Ele não queria comer. Então, o que fez os leões não comerem Daniel? Foi Deus agindo na história. O que fez as muralhas de Jerusalém cair? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque às vezes a gente tenta cientificar a Bíblia. Então, eu já vi várias, sabe aqueles vídeos de TikTok super profundos, extremamente acadêmicos, completamente científicos. É um negócio extraordinário. E normalmente eles começam com essa frase: você não sabia que, né? E daí conta a maior atrocidade que existe no planeta Terra logo em seguida. Então, eu já vi vídeos de pessoas dizendo: na verdade, a muralha de Jericó caiu porque eles deram tantas voltas e batiam os pés, e aquilo criou uma espécie de abalo sísmico, que depois, quando eles gritaram, a frequência, tipo quando grita para que a tua voz atinge um nível de agudo, de uma frequência que quebra a taça de vidro. Então, como todo o povo gritou uma só voz e não sei o quê, então a muralha colapsou. Isso é bem bonito, parece até legal, mas isso rouba e esvazia o relato bíblico. O relato bíblico não é científico. Ele não está querendo dizer que foi que os caras bateram numa frequência de 150 Hz. Não é essa a ideia. O ponto é, Deus operou um milagre. Deus agiu na história, ele intervém na história, ele atua. E ele também faz isso hoje. Isso é que é extraordinário. O Senhor, ele age na minha vida e na tua vida. E não, meu irmão, quantas vezes, eu não sei aqui, né, como vai ser a tua experiência. E eu vou parar a cerimônia aqui, porque eu queria abrir para a gente conversar um pouco. Eu não sei qual que é a tua experiência, tá? Mas eu vou mencionar uma experiência minha. Tem milhares. E não é porque eu sou super espiritual, não. É porque Deus é bom com a gente e Deus nos abençoa, tá? Eu vou contar uma experiência e daí você pode... Eu queria ouvir vocês, se é que vocês querem falar, né? Se não, também eu finjo... A gente corta isso aqui, Mateus, por gentileza, na gravação. Isso não aconteceu. E aí a gente segue o jogo como se... Não, o professor, né, foi tossida e mudou o assunto. Mas eu lembro, missionário é tipo... Sabe, Paulo diz isso lá em Colossenses capítulo 2. Eu termino de sofrer no meu corpo o que faltou de Cristo sofrer na cruz. Ele disse, Cristo sofreu um pedaço, o resto eu sofro na minha carne em favor da sua igreja, ele diz, né? Então, missionário é coisa de doido, né? E não só missionário, o tal do obreiro, do evangelista ali, que depende de outrem, da benevolência alheia, né? Dos irmãos, das irmãs, para ter o seu sustento, para ter o pão na mesa para comer. Eu lembro quando eu estava no Peru, fazendo missão, eu e as minhas queridas colegas de missão, a Rainha, a Lídia, e a gente estava, né, estourou pandemia no meio da coisa, e foi aquele caos, e o dólar foi nas alturas, e aí a moeda lá já vale mais, e daí o real despencou ainda mais, e o valor que a gente mandava de R$1.000, por exemplo, eu mandava R$1.000, eu recebia lá para eu sacar 560, 570 soles. Então o dinheiro meio que quase caía pela metade, eu perdia 30 e tantos % do valor que eu enviava, 38%, 39%. E daí, na pandemia, muitos irmãos perderam trabalho, né? Outros que eram autônomos ficaram sem recurso, então para enviar era complicado. E daí, eu lembro, num final de semana, era uma sexta-feira, eu não lembro exatamente, era tipo uns 2 dias antes do nosso... da gente conseguir receber sustento para enviar, porque a gente mandava tudo junto, então, tipo, a gente juntava tudo numa conta só do Brasil, tipo, Renato, você vai mandar quanto esse mês? Vou mandar R$1.000, tá, e você? Vou mandar 1.200, vou mandar 1.100. A gente juntava tudo na conta de um só, e um mandava para o outro. Então, normalmente a Raine, ou eu, a Raine, normalmente era assim, a Raine mandava para mim como se eu fosse receber no Peru, daí eu ia no Western Union e sacava e tal, porque as taxas eram menores. Agora, o montante, a taxa é pelo montante do envio. Antes era uma taxa fixa, independente do valor que você fosse enviar. O que ia variar era só IOF. Então, a gente fazia esse arrumadinho. E daí faltava, cara, 3 dias. Isso era uma sexta-feira e o sustento ia entrar na segunda-feira.
né, para mim, para a Raine, para a Lídia, que era tipo a virada de mês. E a gente foi uma equipe missionária muito regradinha, a gente sempre separava, a gente ofertava, a gente fazia tudo. E não faltava dinheiro no sentido de que era por culpa nossa. Era porque não tinha mesmo, era pouco. E aí, ou às vezes o irmão ia mandar, não mandava, aí demorava 1 mês, 2 meses, aqui, 3 meses, e irmão, me desculpe, não consegui. Aí mandava um outro valor, alguma coisa. E daí eu lembro que a gente tava, era uma quinta-feira, a gente tava meio sem condição e tal, e a gente tinha uma feira para, tipo, a comida acabava no outro dia, que era a sexta. E daí a gente ia fazer feira na segunda, né? De novo, que era quando entrava o sustento do Brasil, porque mandava no celular rapidinho e chegava no Peru. Meia horinha já estava disponível para a gente retirar o dinheiro. E daí eu falei, beleza, a gente tem comida para amanhã e tal, beleza, vamos ver o que a gente faz. Amanhã a gente vê, qualquer coisa a gente vê se consegue um sustento, alguma coisa, ou conversa com o presbitério aqui da igreja para eles liberarem uma verba para a gente, depois a gente devolve e tal. E aí, isso foi na sexta-feira. Quando foi na sexta de manhã, eu ia sempre tomar café da manhã no prédio com as meninas, chegamos lá, a gente recebeu um convite. O irmão falou, irmão, tá pandemia e tal, vocês estão muito sozinhos, vocês não querem vir passar o final de semana na minha casa? Isso é Deus agindo na história. É o Deus que Paulo diz em Filipenses 4, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Filipenses capítulo 4, versos 8 em diante. É o Deus que ele, ele, ele age na minha vida e na tua vida. Todo dia. Todo dia. O tempo inteiro. Esse Deus que estava lá em Israel e falou: vocês querem, eu tirei vocês de mão de ferro lá, em asa de águia, né? E trouxe vocês para cá. Vocês não. Vocês querem fazer um pacto comigo? É tipo assim: você é estúpido? Olha o que eu já fiz aqui. Isso era comum nos pactos. Se você for estudar a história antiga, você vai perceber que isso é comum nos pactos de suzeranato e vassalagem, nos quais o suzerano dizia isso. Eu já fiz isso, ele fazia tipo um histórico, né? Aqui no MS o pessoal te diz assim, puxa a capivara, né? Ó, eu já fiz isso e isso e isso por você, e agora eu tô te propondo isso. E, cara, isso foi um dia. E daí, a jesuicidência, né? A gente foi passar o final de semana na casa do irmão, um monte de missionário esfomeado, comemos tudo que tinha e o que não tinha na casa do cara, que eu acho que ele se arrependeu de ter chamado a gente. E na segunda-feira, viemos embora e tinha o sustento da segunda em diante, e daí foi. Então, se isso é um exemplo, irmãos, tem milhares de outros. E eu tenho certeza que vocês também têm. Então, se alguém quiser compartilhar, compartilhe. Eu acho que isso é importante. Eu acho que às vezes a gente esquece isso, que Deus ele vai é incrível porque é tipo o jogo do xadrez, né? A gente tá indo com a peça, ele já voltou e daqui a pouco você vai mexer ele cheque. Peraí, né? Eu nem sabia, nem vi esse movimento, né? E ele que conhece todo o tabuleiro, na sua benevolência, no seu amor, ele intervém na história. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido? Se sim, fica à vontade. Se não, corta na Mateus, é tua missão. Aí, Daniel, muito obrigado, né? Deus é bom, o diabo não presta. Eu sou palestrinha, então uma hora eu ia falar. Não é uma situação que aconteceu diretamente comigo. Quer dizer, aconteceu diretamente comigo porque foi no mesmo lar que eu estou. Minha mãe trabalhava numa companhia aérea bem conhecida no mercado, não vou citar nome para não dar problema, né? É, E aconteceu de um certo dia ela ir ao trabalho e falarem, ó, estamos falindo, você vai ser mandado embora. Não vamos conseguir pagar nada para você, você vai ter que ir embora e é isso. E eu me lembro que ela chegou em casa desolada. Porque imagina, você tem que sustentar. Ela tinha que sustentar a mim, meu irmão, pagar as contas da casa. Ela tinha que pagar a minha escola, a escola do meu irmão. Ela tinha, enfim, N coisas para pagar. E não tinha um centavo, fora o que era a reserva. E não tenho dúvidas de que ela orou muito.
E alguns dias depois, alguém com quem ela não falava há muito, muito tempo, encontrou com ela e deu dinheiro em espécie, em euros. Deu na mão dela e falou: você paga quando você puder. E não justificou mais nada, não falou mais nada. Ele só deu dinheiro e falou: quando você puder, você paga. E se você quiser. E era uma quantia absurda, porque sustentou a família por pelo menos uns 6 meses, até ela conseguir encontrar um emprego. E eu vejo que Deus agiu de uma maneira sem igual. Ele colocou uma pessoa que nem da fé é para trazer conforto, para trazer sossego. E isso me leva muito a Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, não canso de me sentir amado por Deus quando eu lembro dessa história. Amém, amém. Essa sua fala foi interessante. Usou um ímpio para abençoar o seu filho. Eu posso estar errado, tá? Então tira aí o erro de lado. Mas eu acho que é uma frase do Lutero. Acho que é o Lutero ou é o Spurgeon, um pregador batista que diz isso. Que diz assim: até os demônios são os demônios de Deus. Deus usa quem ele quer, da maneira que ele quer, para abençoar os seus filhos. Então, essa pessoa, apesar de não ser da fé, de alguma maneira foi impelida por Deus, não me pergunte como, que eu não sei, mas de alguma maneira foi impelida pelo Senhor para abençoar uma filha de Deus que estava precisando. Então, esse é o Deus que intervém na história. A Guilherme e depois a Cláudia, eu acho que foi o Guilherme depois a Cláudia, pela ordem aqui. Isso. Eu ia comentar que alguns já sabem, mas boa parte não. Então vamos ver meu filho gritando aqui também. Mas quando eu era mais jovem, eu fiquei noivo de uma moça. E perto do tempo da gente casar, ela terminou comigo. E eu nunca soube muito bem o motivo, mas tudo bem. E isso meio que acabou comigo, assim, sabe? Então, eu nunca fui de sair, né? Como você estava falando das coisas que você fez, eu nunca fui disso. Mas depois desse episódio, eu comecei a ser essa pessoa. E eu estava em uma fase da vida assim que eu estava totalmente perdido, totalmente insensível com as coisas de Deus, porque eu já era convertido. Então, épocas que eu me envergonho, onde eu ia para a igreja e fazia os louvores, saindo da balada semi-bêbado, ia fazer o louvor, assim, tão anestesiado que eu estava com as coisas de Deus e tudo mais, até que Deus colocou uma pessoa na minha vida que, com muita paciência e muito amor, se preocupou comigo, cuidou de mim, e hoje essa pessoa é minha esposa. Então, eu sempre falo para ela que eu tenho uma dívida enorme de gratidão com ela, porque foi através do amor que ela teve comigo, mesmo eu sem merecer aquele amor naquela época, ela cuidou de mim, se preocupava comigo, ficava até tarde no WhatsApp perguntando se eu tinha chegado em casa, se estava tudo bem, cuidando de mim. E Deus fez com que futuramente essa mulher viesse a ser a minha esposa, a mãe do meu filho, e hoje nós estamos juntos, caminhando juntos com Deus. E eu, claro, devo muito à minha esposa, mas é nitidamente a mão de Deus nisso, porque nós éramos de cidades diferentes, nos conhecemos no acampamento, no qual a gente trocou uma palavra o acampamento inteiro, e disso veio a se tornar uma relação que até hoje está perdurando, com o resultado dos gritinhos que vocês estão ouvindo aí com participação especial. Amém, meu querido, amém. É isso aí. Vou ter que chamar minha esposa também, que vou ter que fazer uma declaração dessa para ela, né? Contar um negócio assim, que eu queria ver também, né? Ela feliz desse jeito. Ele é um gentleman, né? Ele evangeliza e elogia a esposa ao mesmo tempo, né?
Mas, brincadeira à parte, é isso aí, cara. Deus, ele usa pessoas, situações, né? E gente de toda parte para conduzir os seus filhos em amor, né? O Salmo 23, não sei se você lembra isso, né? Esse salmo é coisa linda, ele diz, né? Conduze-me na vereda da justiça por amor do teu nome. Por causa do seu zelo pelo seu nome, o Senhor me conduz na vereda da justiça, no caminho correto. E não é porque eu sou a ovelha boazinha, gente fina que vou pelo caminho, na negativa, é porque o Senhor zela pelo seu nome, que o Senhor me conduz na vereda da justiça. Amém. Cláudia? Eu tenho muitos, mas muitos testemunhos para dar sobre Deus. Eu me batizei com 14 anos, isso há 40 anos atrás. Mas eu, com 21 anos, eu perdi minha mãe, ela deixou meia dúzia de crianças para criar. E era só eu que era cristã na minha casa. Uma família de 10 irmãos, meu pai era ausente, e minha mãe falecendo. Então a gente dependia só dos irmãos mais velhos para estar sustentando os irmãos mais novos. E além da ajuda da igreja, Deus mandou muitas pessoas que não eram cristãos nos ajudar. E do mesmo jeito que essas pessoas apareceram, elas desapareceram. E mais ou menos em 1 ano, 2 anos no máximo. E eu sinto e eu sei o que é ter o cuidado de Deus da minha vida. Eu só vou falar isso porque eu tenho muita coisa e vai ocupar muito tempo. E eu queria dizer mais uma coisa para você, Renato. No comecinho você falou que você não tinha mais tanto tempo para você fazer suas leituras, dedicar tanto como você dedicava antes de ser solteiro. Mas a sua família é o seu primeiro ministério. Amém. Eu estou aprendendo a internalizar isso. É difícil, né? Alguém que vinha numa rotina, né, de serviço, de trabalho. E daí na verdade, isso foi uma grande luta minha, né? Foi tentar entender como que isso é servir a Deus. Como que eu cuidar da minha filha é servir a Deus? Como é que, né? Como é que eu zelar por isso, cuidar bem da minha esposa, fazer uma comida a mais, preparar um almoço, fazer uma marmita para a gente levar para o trabalho para comer. Como é que isso é honrar a Deus, né? Como é que isso é honrar a Deus? E é um negócio que eu digo que eu estou aprendendo, estou vendo como é que é esse negócio aí, estou experimentando. Mas é isso mesmo, né? Deus vai cuidando da gente, como você falou, e é bem por aí. Eu conheço pessoas que também tiveram isso, né? Tiveram perdas, daqui a pouco aparecia alguém que amparava, daí sumia, daqui a pouco aparecia outra, e amparava, e a vida foi passando. Que maravilha. Então vamos para frente. Deus, ele é esse Deus que a gente já mencionou, e ele conduz com propósito, né? Então é um Deus que ele age na história, que ele chama pessoas, forma um povo, e que ele conduz com propósito. Olha, Deuteronômio 32, né? Deuteronômio 32, o Antigo Testamento, eu sempre falo isso. Cada vez que eu vou abrir um livro, eu digo, não, esse livro é muito fantástico. É o meu xodó, né? Eu gosto muito do Antigo Testamento. Mas olha, Deuteronômio 32, verso 10. Numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, né, e depois estende as asas para apanhá-lo, levando sobre eles. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. E daí ele continua e vai. Então, assim, o Senhor fez isso. O Senhor é aquele que conduz com propósito. Olha o Salmo 77. Salmo 77, verso 13. Diz assim: Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus.
Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Olha o verso 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, a fé bíblica, a fé verdadeira, não é uma fé distante, é uma fé que nasce da experiência real de Deus. É porque Agar viu o Senhor. É porque Abraão falou com Deus. É porque Moisés encontrou com o Senhor. E daí, por isso, a relação iniciou-se. Não é de uma abstração mítica, não é de um negócio que eu inventei na minha cabeça e que está em outro lugar e que eu oro e de vez em quando ele me responde. Não, é um Deus que verdadeiramente age na história. Além disso, a gente vai avançando e daí a gente pensa, o que é aliança? Essa palavrinha aí, né, a palavrinha berit, né, que é a palavrinha que significa, é a palavrinha hebraica que significa aliança, né? É um compromisso relacional que tem a sua iniciativa em Deus, é Deus quem inicia, e ela envolve promessa e responsabilidade. Então, se você está diante do verdadeiro pacto, da verdadeira aliança de Deus, ela tem exatamente essas características. Tem um compromisso, então tem a parte 1 e a parte 2. O que é a parte 1? Como um contrato. É literalmente um contrato desses de cartório. O contratante e o contratado. O que faz aqui uma parte e o que faz a outra parte, né? E normalmente, né, no caso da aliança bíblica, começa em Deus. Deus toma a iniciativa e convida as pessoas. Ela envolve essa promessa e envolve promessas de proteção, né, de cuidado, de sustento, de bênção, né, e responsabilidade. Então, Gênesis capítulo 15, a gente vai ter aquele texto clássico, né, que é quando Abraão dorme, um sono profundo, porque ele está meio revoltado que, Deus, o Senhor prometeu lá em Gênesis 12 que eu ia ter um menino, depois o Senhor falou comigo de novo, e até agora nada, o meu descendente vai ser do Eliezer, né? E Deus disse, não, negativo, vai ser um filho seu mesmo, sua mulher vai engravidar, né? Né? E aquela coisa aí, daí ele diz, olha para o céu, né? Olha ali, ó, isso aqui, tua descendência vai ser maior do que isso aqui. Então, Deus, e ele vai dizer, você precisa fazer isso, Abraão faz a sua parte, coloca os animais, lembra? Abraão põe um animal de um lado e divide em duas partes, né? Ele está assinando o contrato, ele está colocando os termos do contrato, e daí depois diz que Abraão pegou no sono e que um fogo passou e consumiu as partes dos animais, né? Então aquilo ali é o firmamento da aliança. Então, a gente vai ter algumas alianças, as principais alianças do Antigo Testamento são, primeiro, a aliança abraâmica, que é essa aliança que eu acabei de mencionar, que tem a ver com essa promessa, que Deus vai abençoar todos os povos através de Abraão. A aliança sinaítica, que vai estar ali em Êxodo 19, cunhada em Êxodo 20, né? Porque Êxodo 19, Deus diz, pergunta para o povo lá, Moisés, se eles vão querer mesmo ou não. E daí o povo diz, não, avisa para o Senhor que tudo que ele propôs a gente vai fazer. Mas são os mentirosos, né? Mas, enfim. E daí Deus firma aquela aliança, que é a aliança de Moisés. A aliança que Deus faz através do profeta Moisés. E também a gente vai ter uma aliança que tem a ver com... e aí é que eu falei, né? A aliança abraâmica tem a ver com a promessa,
A sinaítica tem a ver com a lei, a maneira como o povo deveria viver na terra enquanto povo de Deus. A davídica, né, que tem a ver com o reino, está na 2 de Samuel, capítulo 7, quando Deus promete a Davi, né, que ele vai reinar, que o reino dele, o descendente dele, vai reinar para sempre, aquela coisa toda e tal, que vai ser o rei de Israel, aquela coisa bonitinha. Então, uma história guiada por fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel àquilo que ele promete e aos termos do contrato. Tudo que ele propõe, ele cumpre. Então, a história, desde Gênesis 12, quando ele tira Abraão de casa, em Gênesis 15, quando ele firma a aliança com Abraão, em Êxodo 19, em Deuteronômio, quando a lei é retomada e o povo confirma, em Josué, no Reino Unido, né, na grande monarquia com Davi, Deus mostra a sua fidelidade. E é isso que eu queria mencionar, eu já mencionei, eu queria retomar aqui, que é que a graça precede a lei. A palavra lei, né, é uma palavra que, na verdade, vem dessa palavrinha chamada Torá, né, essa palavrinha hebraica que chama Torá, que significa instrução, significa, alguns traduzem como mandamento. Não acho que é muito interessante essa tradução como mandamento, mas são as instruções, a lei de Deus, aquilo que Deus quer, porque a lei não só tem mandamento, a lei também tem mandamento, mas não é só mandamento, né? Então, por isso que eu acho que mandamento reduz um pouco o campo semântico da palavra. Então, a ideia é que tenha a Torá. Então, ó, não é opressão, porque a gente, e aí, se você quiser estudar sobre isso, estude sobre um sociólogo brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, que o pessoal aí das humanas, talvez o pessoal da história, né, que estudou a história, da sociologia, né? Esse cara, ele vai escrever um livro chamado, eu não sei se agora está na Raízes do Brasil, não sei se estou confundindo o autor, mas ele vai trazer uma ideia que é o homem cordial. Ele vai dizer que a caricatura do brasileiro, vou usar essa expressão, ele usa a expressão chamada tipo puro, né, que é muito influenciado por um autor chamado Max Weber. E ele vai dizer que o tipo puro do brasileiro é o homem cordial. É o homem que dá um jeitinho em tudo. E o homem que eu digo o ser humano, né, homem e mulher, que dá jeitinho em tudo. É a pessoa que ele tem horror a hierarquias. Você já viu pessoa parando na Blitz? Isso só acontece, não é que só acontece, mas acontece com muita frequência e é endossado no Brasil. Você já viu a pessoa parar assim na Blitz e dizer, documento e habilitação, documento do carro e habilitação. E a pessoa diz assim, você não sabe quem é meu pai? Espera aí, sua mãe não te contou, né? Como é que é? Né? Então, você não... O que me interessa quem é teu pai? Eu quero um documento do carro e habilitação. Mas o brasileiro tem essa mania de achar que toda lei é má. Não, porque... Não é bem assim. A gente precisa de ter organização, a coisa precisa de ter uma certa conduta mínima que seja coerente, ética, moral para a vida em sociedade. E aí a lei, tem gente que acha que é isso, que a lei é ruim. Não necessariamente. Paulo diz isso. A lei é boa. Lê Romanos. A lei é boa, ele vai dizer lá. Mas ela é insuficiente. Ela não justifica. Ela não perdoa pecado. Mas ela é boa. Então, não é opressão. A lei é orientação, instrução. Como é que... E aí vocês estão tendo aula com o professor Guilherme, maravilhoso aí, de provérbios, vocês estão percebendo isso. O provérbio é isso, é você... É Deus dizendo, olha, se você for por esse caminho, é melhor abençoado. Se você quiser pelo outro, tenta a sorte, vai lá. Ele está mandando você fazer. O provérbio não é uma lei universal implacável. Não. Mas ela é uma máxima. Normalmente, quem vive e age desse jeito se dá bem. Que é o que o provérbio vai chamar de tzadik, o justo. Agora, se você quiser ser
um prejudicado, lá o provérbio vai chamar de ímpio algumas vezes, vai chamar de homem mau, né? Aí tenta a sorte e vai lá. Então, a lei é instrução, orientação, é caminho de vida. Olha, agora eu tô tendo filho, né? Tive filha, tô tendo não, né? Vamos com calma, Deus. Não foi isso que eu quis dizer, né? Segura um pouco mais, quem sabe mais adiante, mas eu tive uma filha, né? Estou criando a minha filha e puxa vida, você fica o tempo inteiro impedindo que a criança se mate. Essa é a responsabilidade dos pais. A minha filha fica em prantos, porque eu não deixo ela pôr o dedo na tomada. E como que eu vou explicar para ela que não dá para pôr? Se pendurando em cima da cadeira. Hoje ela estava em cima, tem uma cadeirinha de plástico, que ela fica sacudindo. Eu falei, você vai cair, vai se arrebentar inteiro no chão. Pode ser que quebre o plástico, às vezes aquelas coisas de plástico pode ferir, arranhar, né? Como é que eu vou dizer para ela isso aí? Se é limitado, é uma distância, é um abismo entre eu e ela. Em nível de sabedoria, em nível de conhecimento, de visão de mundo. Como é que... E a mesma coisa acontece da gente com Deus também. Né? Então, a lei, quando o nosso pai dizia, não faz isso, é por isso. Hoje eu sei, porque eu tenho uma filha, mas eu entendo que é assim como Deus também faz conosco. Ele dá a diretriz da vida. Porque daí se a gente for por esse caminho, a gente vai... Quando diz lá o mandamento, né? Honra pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. Por quê? Porque teu pai e tua mãe são os Budas iluminados? Não. É porque eles já estão na caminhada um pouquinho mais de tempo que você. E eles sabem como o mundo é cruel, como o mundo é difícil, como as pessoas são egoístas, como que a gente deve lidar dentro do ambiente de trabalho, como que a gente faz com isso, com aquilo outro, com familiar, com isso, com um amigo falso, com não sei o quê, com a decepção amorosa. E os nossos pais já estão há mais tempo. E eles vão caminhar conosco e vão dizer, é melhor você ir por aqui, é melhor você evitar isso. Isso é a lei. A lei é caminho de vida, a lei é bênção, a lei é proteção. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o seu Deus é um, né? A ele ouvi, e ele continua, fale dessa lei para os teus filhos, de dia e de noite, né? Não deixe de falar das palavras dessa lei. O Salmo 119, aquele verso tão bonito que está em assim, em vários lugares, né? Conhecido, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, a luz que clareia o meu caminho, né? Então, a palavra de Deus é caminho, a lei é bênção. João diz isso, João é interessante, o apóstolo, ele diz lá na carta dele que os mandamentos de Deus não são pesados. É um texto bem diferente, por quê? Porque é isso, o mandamento não é punição. Vou ter que fazer isso, não matarás. Poxa, que droga, eu queria matar uma pessoa ali, não vou poder porque Deus não deixa, né? Não é bem esse o caminho, é um caminho de vida, de bênção, de proteção e cuidado. A lei nasce da graça. A graça, o amor de Deus, a bênção, o favor, faz a lei existir, faz a lei vir à tona. E aí a gente vai ter quais são o papel dos profetas. Profetas não são adivinhos, isso é muito interessante a gente lembrar, tá? Profeta não é aquele que adivinha o futuro. Às vezes, sim, né? Às vezes o profeta fala do futuro. E aí, como que é o problema? Por que se a gente encaixa somente isso, que o profeta adivinha futuro, e aí a gente tem um problema, quando o profeta profetiza sobre o passado. Vocês fizeram assim, 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 e daí ele deixou de ser profeta? Não, ele continua sendo profeta, e ele continua dizendo, assim diz o Senhor. Então, peraí, o Senhor está fazendo o quê? Uma retrospectiva? É tipo aquela coisa da Globo lá do final do ano, que faz os melhores momentos, que Deus puxa na memória? Não, é que o profetismo bíblico ele tem essa função de chamar o povo de volta para a aliança. Vocês estão aqui longe da aliança, venham para cá. Eles denunciam injustiças. Então, o profetismo bíblico, sobretudo veterotestamentário, no Novo Testamento isso se dissipa mais, mas no Antigo Testamento, o profeta é um cara que vai incomodar o rei para falar que o rei não pode acumular cavalo, que o rei não pode ter um monte de mulher, que o rei não pode oprimir o pobre, que ele não pode engordar as vacas do reino e deixar o povo morrendo de fome. Então, o profeta, no Antigo Testamento, tem essa característica de denunciar as injustiças e, por fim,
anunciar a esperança. Então, o profeta tem essa característica de apontar para o futuro. De dizer, olha, agora está assim. Se vocês abandonam isso, voltam para a aliança, Deus tem isso aqui para vocês. Então, o Deus que intervém na história específica aqui de Israel, do povo de Judá, também faz isso por meio dos profetas. Então, vamos usar o caso de Amós, que é um caso interessante. Então, tem o texto de Jeremias aí também, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois. Mas, eu vou abrir aqui no texto de Amós. Amós, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: eu odeio, isso aqui é Deus falando por meio de Amós. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam sacrifícios ou holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, olha agora que interessante. Chamando, denuncia. Vocês estão vivendo desse jeito. Agora chama para a aliança de volta. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, a nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, imagens dos deuses astrais que fizeram para vocês mesmos. Ou seja, vocês que inventaram os deuses aí para vocês, mas não foi para eles que vocês fizeram isso. Foi esse Deus que estava com vocês lá no deserto, né? E aí ele vai dizer, foi por isso que eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, ou seja, para distante dali, né? Diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome, né? Então a ideia é que o Senhor, ele, por meio do profeta, denuncia, chama para a aliança, e nesse caso aqui não tem, né? O anúncio da esperança vai vir mais na frente no livro. Mas a gente vê isso em Isaías, por exemplo, a gente vê isso em Jeremias, a gente vai ver isso nos profetas de maneira geral. Então, o papel do profeta bíblico, veterotestamentário, é esse aqui. Chamar o povo de volta à aliança, denunciar as injustiças, isso está muito presente em Amós, em Oséias, né? Veja o livro de Obadias, né? Deus levanta o profeta para dizer, vocês acham que eu estou cego? Vocês acham que eu não vi quando invadiram Judá e vocês não fizeram nada? Que vocês estavam apoiando os compatriotas de vocês, os irmãos de vocês sofrendo? Agora vocês vão ver o que é bom para a tosse, né? Então Deus, ele chama o povo, denuncia a injustiça e ele anuncia esperança. Leia Isaías. Isaías, assim, é coisa de maravilha, assim, né? Isaías capítulo 40, Isaías 60, é coisa maravilhosa. Você fica, puxa vida, né? O leão vai pastar. Isaías 11, o leão vai pastar ali com o bezerro, né? As crianças vão conduzir rebanhos, né? Que é isso, né? Então, as foices vão deixar de existir, serão transformadas em enxadas de trabalho, ou seja, não vai ter mais guerra, vai ser um reinado de paz, né? Todo mundo vai vir para Sião para receber a lei de Deus. Anunciar a esperança, anunciar que Deus vai agir na história. Então, esse é o papel dos profetas. Aí a gente vai ter a esperança messiânica, que é quando a aliança é quebrada. O que Deus faz? Deus não abandona. Aleluia, né? Deus, ele, apesar da gente, como a gente ouviu aí algumas vezes, né? Apesar da gente, Deus ainda continua sustentando. Deus promete restauração. Isaías capítulo 9, aquele texto maravilhoso, que eu quero que a gente dê uma olhada. Isaías é um profeta maravilhoso, né? Então a gente vai ter aí o capítulo que é bem famoso, né? Quando ele vai falar
Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, ele honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga de que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Deus está falando por meio do profeta Isaías, dizendo, vocês viram o que aconteceu, mas Deus vai trazer uma restauração. Certamente, de maneira imediata, isso aqui é um problema nessa profecia, vou usar essa expressão, um problema não, vou trocar a palavra, uma dificuldade nessa profecia. Por quê? Porque essa profecia tem um cumprimento imediato, né? Então, possivelmente, a gente está falando ali do filho, talvez até do profeta Isaías. Esse menino que vos nasceu aqui não é Jesus, imediatamente, né? Mas, no sensus pleno, no olhar maior da história, esse texto está falando de Cristo, né? Então, Cristo é aquele, porque que está tendo um contexto lá da guerra sírio-efraimita, né? E daí Isaías vai dizer, Deus vai intervir. Deus vai trazer um renovo. Isaías 11, por exemplo, que é um texto lindo. Um ramo vai surgir do tronco de Jessé. O Espírito do Senhor. E daí, Jesus lê esse texto na sinagoga, né? Lembra lá em Cafarnaum? Ele abre como quem não quer nada, né? Me dá a Bíblia aqui para eu ler. Qual é a versão que vocês estão usando? É Almeida, revista atualizada? Como é que é, né? Daí o cara dá lá, não, aqui a gente na sinagoga a gente só usa a ARA, né? Ele falou, puxa, não tem um NVI aí para mim, não? Ele abre como quem não quer nada, né? Abre o rolo da Torá e diz, hoje se cumpriu isso aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres, para libertar os cativos, né? Para levar liberdade verdadeira, o evangelho do reino de Deus. Então, o profeta tinha essa função de trazer a profecia e um outro aspecto dentro da ação de Deus no Antigo Testamento, essa esperança messiânica, que claramente aponta para o futuro, aponta para Jesus Cristo. E aí a gente vai ver também que essa promessa não é só externa, essa promessa ela é interna. Deus, isso é um trecho do livro do Jonas Madureira, tá? O que eu indiquei lá atrás, Inteligência Humilhada, ele diz, Deus não quer que você dê uma parte para ele. Ele diz, seguir Jesus não vai te custar muito. Vai te custar tudo. Seguir Jesus vai te custar tudo. Você vai abandonar toda a tua vida para seguir Jesus. Ah, mas eu gostava de... Não gosta mais. Ah, mas eu queria, não quer mais. Ah, mas fulano era meu amigo, não é mais. Ah, mas eu ia, não vai mais. Ah, eu não ia, agora vai. Então, seguir Cristo não te custa muito. Se alguém te vende essa história, é mentira. Não custa muito, custa tudo. E aí é isso que a gente encontra aqui. Deus, ele não somente resolve o acabamento externo da casa, reboco e laje e alvenaria e não sei o quê. Ele vai no detalhe. Ele muda dentro. Ele altera o coração. Ele põe a lei no coração. Jeremias diz isso. Esse coração de vocês, essa lei em pedra, eu vou inscrever a lei no seu coração. Eu vou calcar a lei no seu coração. Né?
ele nos dá um espírito renovador. Agora o Espírito de Deus entra na gente por meio do batismo e a gente vive diferente depois de então. É como você ser atropelado por um caminhão e não saber a placa de quem te atropelou. Deus, uma vez que... Sabe aquela história de Jacó, quando ele luta com o anjo lá no local que ele chama de Peniel, que diz que Jacó ficou brincando lá com o anjo, brigando e tal, e não solta enquanto você não me abençoar, né? Aquela coisa toda. E no final o anjo disse, Jacó, vou te dar só um aqui para você ver o que é bom para a tosse. E daí ele dá uma fisgada na junta da coxa do Jacó, e Jacó fica mancando para o resto da vida. Quando Deus nos atinge, a gente manca para o resto da vida. Ninguém nunca mais é o mesmo depois que brigou com Deus, depois que encontrou face a face com Deus. Ele nos deixa marcas para sempre. E boas marcas, né? Nesse sentido. Ele restaura a relação. Ele restaura aquilo que foi quebrado. Veja Ezequiel, né? Eu vou dar a vocês um coração novo. Lembra aquele hino? Isso é, assim, irmãos, às vezes a gente canta na igreja, às vezes a gente fica, né? Entra no automático mesmo. Mas aquele hino é extraordinário. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado em Jesus, né? E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão, né? Então, olha aquele cântico. Teve um dia que eu estava sentado e daí eu comecei a cantar esse cântico, chorei de tanta emoção. Aquele cântico, ai meu Deus do céu, tocou ele, esse aqui, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a obedecer, um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, né? Olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu espírito, né? Endireita os meus caminhos, tal, tal, tal. Então, Deus faz isso. Ele cuida da construção, do acabamento, ele renova por dentro, ele faz, hoje em dia tá na moda, hein? Se você, essa mulherada aí que fica vendo esses vídeos de TikTok, é complicado pra gente que é homem pra ter que trabalhar pra pagar essas contas aí, bicho. Mas essa mulherada agora tá desse negócio de móveis planejados, pelo amor de Deus. Você vai fazer um quadradinho de 5 centímetros planejado, custa 50 mil reais, né? São uns móveis caríssimos, né? Aquela coisa toda. Deus faz o móvel planejado, ele entra na nossa vida, ele restaura, ele limpa, ele cuida de fora, ele cuida de dentro, ele nos dá um novo coração, né? Esse é o Senhor. E daí, para a gente finalizar, ele transforma tudo por dentro. Onde que isso desemboca? Tudo converge para uma pergunta: como é que Deus vai cumprir as suas promessas? Porque ele prometeu muita coisa no Antigo Testamento, ele usou os profetas, ele usou a lei, ele usou Moisés, né? Deus vai levantar outro depois de mim, escutem-o, que se cumpre claramente em Josué, mas aponta diretamente para Cristo. Isaías fala de Cristo, Ezequiel fala da aliança, Jeremias fala da nova aliança. Como é que Deus vai cumprir isso? Lucas 24, 27. Aí é coisa de doido. Olha lá, Jesus, depois da ressurreição, Jesus diz o seguinte, né? Ele senta com o pessoal para comer. Jesus adorava isso. Eu acho que é por isso que crente gosta tanto de comer, né? Ele vai dizer, quando o pessoal pergunta, alguns nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus, né? E daí ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Os profetas, lá, o pessoal da antiga aliança. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Daí o verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas. Ou seja, todos os profetas apontam de alguma maneira para Cristo. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em
todas as escrituras. Então ele falou, vamos começar, como diz o grande erudito, vamos começar pelo começo e vamos terminar no final. Ele começou com Moisés e terminou em 2 de Crônicas e disse, ó, chuchu, beleza, tudo aqui fala de mim. Tudo isso aqui se cumpriu. E aí, né, naquele diálogo lá dos discípulos de Emaús, né, fica aqui, né, já vai escurecer, e depois eles descobrem Euromestre, né, então, é mais ou menos por aí. Tudo desemboca no Novo Testamento. A resposta cristã, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Síntese da aula, a gente aprendeu que Deus age na história, que Deus estrutura sua aliança, estrutura sua fé através de alianças, né? Então a aliança faz isso, né? Seja na antiga como na nova. A lei e os profetas revelam sobre o caráter de Deus e como Deus age na história. E a esperança messiânica que prepara o caminho para a chegada do Cristo. É por isso que a gente tem o Novo Testamento tão bem fundamentado e assentado, né? Quando a gente encontra no Novo Testamento Jesus, que daí como Paulo diz, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, no tempo exato, Deus mandou o seu filho nascido de mulher debaixo da lei, né? Então, a lei aponta para Jesus, os profetas apontam para Jesus. Finalizamos por aqui, vou fazer uma oração e a gente encerra, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode ver depois. Vamos orar. Senhor amado, obrigado porque o Senhor é um Deus que age na história, o Senhor é um Deus que nos abençoa, o Senhor é um Deus que intervém, um Deus que se relaciona conosco, o Senhor é um Deus que a todo tempo nos busca, nos restaura, nos conserva e nos conduz por amor do teu nome. Pai, obrigado por essa oportunidade de estudar a tua palavra, aprender um pouco mais sobre ti, sobre a maneira como o Senhor age na história, né, a maneira como o Senhor tratou com os teus filhos da primeira aliança, a aliança que o Senhor fez com Abraão, com Moisés, a aliança que o Senhor fez com Davi, o papel dos teus porta-vozes, que são os profetas, e como que essa aliança acaba apontando de maneira direta para a tua intervenção maior e direta na história, que os eruditos chamam de visitação divina, no período que o Senhor veio nos visitar, Pai, na pessoa bendita do teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê um resto de noite em tranquilidade, de descanso, para que a gente possa descansar e aprender, internalizar aquilo que aprendemos hoje e recuperar nossas energias para o dia que se segue. Pai, abençoa cada um que está aqui, os que puderam participar e os que não puderam. É no nome bendito do nosso Senhor Jesus que te oramos agradecidos. Amém.